A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a dar início ao nosso ponto de encontro desta semana. Vamos ter uma conversa fantástica, eu tenho a certeza disso, pois convidei para estar connosco hoje a Margarida Ferraz, que é vice-presidente da associação, e eu não me quero enganar porque é importantíssimo, uma associação para a promoção da prevenção do abuso sexual, e prevenção e apoio à vítima. Ou seja, vou dizer Associação para a Promoção da Prevenção do Abuso Sexual e Apoio à Vítima. É uma associação com quem nós já trabalhamos há alguns anos e tem um trabalho absolutamente fantástico, não só em Portugal continental, mas também nas ilhas. Eu sei que hoje também estamos a ser ouvidos pela Rádio Capital, pela Rádio Cidade de Mafra e por muitas web rádios. Então, desde já, olá Margarida. Olá Danilo. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado eu. Sei que vamos ter um tempo muito valioso. Eu queria começar já por te lançar a seguinte pergunta. Podes nos apresentar algumas características ou uma descrição geral do que são vítimas de abuso sexual? O que é uma vítima de abuso sexual? É assim, nós para falarmos o que é uma vítima temos que primeiro falar um bocadinho do que é o abuso sexual. Então, normalmente, claro que isto é muito para falar sobre o abuso sexual, mas aqui muito resumidamente, o abuso sexual ocorre sempre numa relação assimétrica, ou seja, numa relação em que o abusador detém um estatuto, quer moral, quer social, ou então um grau de poder maior do que a vítima, exercendo sobre ela uma influência ou uma ameaça, a qual a vítima muitas vezes responde com submissão, seja por medo, por lealdade, muitas vezes por dependência, porque não tem mais onde buscar os seus recursos, ou tão somente pela não compreensão do caráter desapropriado da situação em que ela está a viver. Sim, por exemplo, pode ser um pai, um tio, um avô, um professor, um padre, um pastor, alguém que tem poder moral, a vítima tem alguma dependência. Exato, e a maior parte nas estatísticas, e a maior parte está que é dentro do contexto familiar. Cerca de 90% é de pessoas que a criança ou a vítima conhece, e 10% somente com desconhecidos. Por isso, uau, puxa. É algo que é no contacto. O abuso sexual ocorre dentro do contacto familiar, dentro do conhecimento. E isto é o que deixa muito mais a criança, neste caso, quando se é criança, ou mesmo a vítima, é inferior em si ao predador, tem menos ação. E muitas vezes quando elas denunciam, por exemplo, à mãe ou ao pai, mas mais à mãe, às vezes não há uma reação de apoio porque os seus progenitores podem não saber como agir, uma vez está a falar do avô ou do tio e podem nem acreditar na criança, porque é um tio tão bonzinho, não é? Tão querido. E temos que terem atenção que o abusador não é um monstro, é alguém muitas vezes com um caráter muito bom a nível da sociedade, muito bem tida, a pessoa mais querida, mais carinhosa no contexto familiar. E isto é uma confusão tão grande para a cabeça das vítimas que é complicado. Olha, agora estás-me a fazer lembrar aquela situação dos alunos da Casa Pia, não é? Eram pessoas que socialmente, não é? Eu não quero citar nomes, porque isso agora já não nos interessa, já passou, mas é mesmo terrível, não é? Uma situação muito agressiva para a vítima. E pessoas que muitas vezes nós, como comunidade, nunca pensamos o quê? Não é possível. É possível, sim. O abusador não tem rosto, é qualquer um. Qualquer um onde haja crianças, onde haja, eles aproveitam-se. Portanto, independentemente do estatuto, da condição
social ou não, é uma forma de... Há em todo lugar, na classe dos pobres, ricos, e temos que estar muito atentos. Então, neste caso, há certas características que muitas vezes a vítima nos pode apresentar, e estamos a falar que cada ponto isolado por si só não significa abuso sexual, mas cada ponto tem que ser identificado, tem que se averiguar até que ponto é que é ou não. Portanto, as vítimas podem nos apresentar alterações de humor, instabilidade, depressões, alterações nos hábitos do sono, dificuldades em dormir, ou então dormem demais. Quando dormem demais é mais para esquecer o que aconteceu, para não ter que lidar com aquilo. Muitos pesadelos, já há vítimas que relatam os pesadelos constantes, tendências suicidas, não só na fase adulta, mas algumas crianças vítimas sexuais também têm tendências suicidas. Hipervigilância, quando já é adulto e que se passou por uma questão de abuso, há sempre aquela, eu vou estar em vigia agora para com o meu próximo, para com a minha criança. Ocorre muito os flashbacks, aquelas memórias que estavam apagadas, não apagadas, mas escondidas, e que de um momento para o outro basta verem alguma notícia, basta ouvirem alguma história e lembram-se, né? Recordam-se. Exatamente, começam-se a recordar. Estamos a falar também de ansiedades, medos, fobias, baixa autoestima. Normalmente as vítimas têm uma baixa autoestima porque não são merecedoras de amor, porque não são merecedoras de ter cuidado. Sentimentos de culpa é uma das características que mais... Sentimentos de culpa. Culpa falsa, uma culpa falsa, tipo, eu se calhar gostei um pouquinho, tive algum prazer. A vida toda, e depois ouvem comentários agradáveis quando já são fase adultos, porquê que não contaste mais tarde? E então a vítima pensa, se eu tivesse contado, talvez tivesse parado na altura. Então aquele sentimento que muitas vezes nós, comunidade, incutimos também na vítima, a culpa que a vítima não tem. E automutilação é um dos aspectos também que muitas vítimas fazem, porque enquanto estão a magoar fisicamente, a dor emocional é atenuada, não é? Atenuada. Então, querem sentir a dor física para não ter que pensar. Sim. Estas são algumas das características, mas como eu falei, nenhuma delas individual significa abuso sexual, mas é um conjunto de características, não é? Com o Covid aqui em Portugal, mais no contexto português, achas que as queixas e os registros de abuso aumentaram em Portugal? Nós estamos a falar a nível de, por exemplo, com o Covid, as nossas crianças ficaram muito mais vulneráveis, muito, visto que a maior parte delas estiveram concentradas 24 horas por dia dentro da casa. E se nós no início falamos que a maior parte dos abusadores está no contexto familiar, então nós estamos a falar que a criança esteve 24 horas por dia com o abusador. E isto é algo preocupante. Então, no nosso período de confinamento, lamentavelmente, verificou-se um aumento de abusos sexuais online, visto que o isolamento levou os mais novos a ficarem expostos a um período muito comprido na internet. Em Portugal estima-se que, pelo menos na região do Norte, o número de crimes online aumentou em mais de 150%. Puxa. E é importante os pais estarem mais atentos às atividades dos seus filhos na internet, pesquisarem mais, verem mais o que é que eles estão a ver, ver os históricos na internet e fazendo-nos entender que não devem partilhar nada íntimo com ninguém, nada. Pois tudo o que eles partilham não deixa de ser só deles e passa a ser dos outros. Seja uma fotografia, seja uma mensagem, seja o que for. Devemos, como pais, fazer esta educação de prevenção com os nossos filhos. De acordo com a Polícia Judiciária, o aumento dos crimes sexuais, em particular a incidência na pornografia de menores, resultou em 396 casos registrados em 2020, sendo que em 2019 tivemos um número de 161, portanto um aumento muito grande. Quase triplicou. Danilo, nós estamos a falar dos números que são denunciados, exatamente, e que são relatados, fora aqueles que não estão. Segundo os dados da APAV,
até meados de 2019, porque nós não, temos o RACI em 2019, não temos ainda estatísticas cá, que possa já falar de 2020, mas segundo até meados de 2019, a Rede Care deu apoio a 831 crianças e a 140 familiares ou amigos, num total de 10.509 atendimentos. E todos os meses, estamos a falar que todos os meses recebe 22 novos processos de apoio relativo a jovens vítimas de abuso de violência sexual. Sim. Sendo que cerca de 80% são meninas e cerca de 20% são meninos. Isto é, pronto, muito doloroso, pensando nós que há muitas pessoas que não têm coragem, ousadia ou conhecimento suficiente para denunciar, né? Para pedir ajuda. Falando com os nossos ouvintes de Moçambique, de Angola, do Brasil, ou de alguns lugares onde a vítima está muito menos protegida, imagino o teu sofrimento. Se tu és uma vítima e nos estás a ouvir, quero que tu saibas que nós gostaríamos de te poder ajudar. Ouve com atenção, se possível, mais do que uma vez, a nossa conversa com a Margarida e tenta ver se podes pedir ajuda a alguém de confiança. Era isso que eu te queria agora perguntar, Margarida. Que tipo de apoio institucional em Portugal, pronto, talvez por aqui, em Moçambique, em Angola, nas comunidades lusófonas na França, na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, portanto aí haverá outras instituições, mas por aquilo que a Margarida vai dizer, talvez possam ficar algumas boas dicas. Em Portugal, concretamente, então, Margarida, quais são as instituições que podem ser consultadas para apoiarem as vítimas? Nós em Portugal temos algumas instituições, poderão ter apoio com a APAV. Dentro da APAV existe a Rede APAV a Associação para Apoio da Vítima. Exatamente. A APAV é a Associação para Apoio à Vítima, e dentro da APAV temos a Rede CARE, que em 2015, creio que começou a ser formada, onde dará mais apoio a vítimas na questão também do abuso sexual. Poderão procurar a Polícia Judiciária, onde a própria polícia se irá comunicar com a CPCJ, ou a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Que a polícia é que depois gera isso, porque a polícia vai investigar, eles sabem investigar, eles têm pessoas especialistas nisso, não é? E nos outros países há de haver alguma polícia, alguma instituição, polícia adequada, não é? Então eles encaminham para essa comissão de proteção. Sim, daí ter a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e é encaminhada pela Polícia Judiciária, mas quando temos uma queixa a apresentar, convém ser na Polícia Judiciária. Sim. Ou com a própria GNR, a Guarda Nacional Republicana. Que é a nossa polícia mais fora das cidades, né? Isto mais no caso das aldeias. Sim, nas vilas. Né? Das vilas. Também poderemos, há um número que nós poderemos contactar, que é a nível de telefónico, a nível de contacto telefónico, podemos recorrer ao 144, que é onde, entre outros assuntos, temos o apoio a algum tipo de abuso. E eles poderão encaminhar, consoante o relatório que é dado, consoante a situação, eles encaminharão para quem de direito. É importante que nós, como cidadãos, não queiramos fazer um trabalho de investigadores, de detetives. Não nos cabe a nós. A nossa parte é denunciar. E então, estas são as instituições. A nível de prevenção, poderão contar com a nossa associação, com as nossas palestras, junto com as nossas crianças, porque a melhor forma de prevenir um abuso sexual é falar sobre o abuso sexual. E estes são alguns lugares em Portugal onde nós podemos recorrer e pedir ajuda. Podes só dizer de novo, lentamente, o nome da associação para as pessoas poderem tomar nota? Associação para a Promoção da Prevenção do Abuso Sexual e Apoio à Vítima. No Facebook, por exemplo, não é? Poderiam contactar. Temos rede, basta procurar
prevenção do abuso sexual, que dirige diretamente para a nossa associação. É mais simples. E temos também mesmo sendo pessoas de outros países poderiam fazê-lo, né? Porque tu depois ou alguém da equipa poderia dar algumas dicas, não é? Sim. Algum seguimento. Para encerrar, isto não estava combinado, mas eu estou a ver aí atrás uns bonequinhos. Tu usas estes bonequinhos aonde? Estes bonequinhos normalmente são uma forma lúdica, porque as crianças, para trabalhar com as crianças, é necessário ter uma forma lúdica e olhar chama muita atenção. E quando nós apresentamos trabalhos com as crianças, são bonequinhos que possuem órgãos sexuais, onde é explicado às nossas crianças quais são as partes que não devem ser tocadas, quais são as partes que eles devem proteger e se alguém tocar nelas, eles devem falar. Daí nós, enquanto associação, darmos primazia à prevenção do abuso sexual e começar exatamente pelos mais pequeninos. São 2 bonequinhos que podem simbolizar as nossas crianças e ensinar-lhes desde bem cedo a importância de guardarem o seu corpo. E a educação sexual não é falar de sexo. A educação sexual é falar do corpo desde o ventre. É importante nós estimularmos as nossas crianças a falarem, a partilharem aquilo que de errado se passa, aquilo que lhes incomoda. A nossa criança vai vivenciando conforme a vida vai decorrendo. Então, se ela estiver preparada a nível da sua sexualidade, nós estamos a falar de sexo, estamos a falar da sua sexualidade, ela vai saber distinguir o que é bom do que é mau, dos toques bons e dos toques maus. Certo. E daí, uma forma de instrumental de trabalhar com as nossas crianças. Muito obrigado, Margarida. Foi um tempo fantástico, como eu avisei, amigos ouvintes. Muito obrigado. Obrigada a nós. E estamos a encerrar o nosso ponto de encontro de hoje. Este mês nós temos como tema, cuidando-nos. Muito importante nós investirmos em nós. Nós somos muito valiosos. Contacta connosco também para a Rádio Transmundial. Nós temos o nosso site, rtmportugal.org, e fica atento aos contactos que o Levi, nosso colega, te vai, portanto, enviar já. Também podes entrar em contacto comigo, Danilo Geral, no Facebook. Um grande abraço e até breve. Contacte Danilo Geral através do 967 986 360. Poderá fazê-lo também através do Facebook. Estamos a terminar por hoje, mas não perca o próximo programa. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. Get ready.